Boa tarde, eu me chamo Liliane Queiroz, eu sou formada pela Universidade 9 de Julho e faço pós-graduação em Direito Tributário pelo EBRAD. Antes de começar a falar sobre o tema que eu escolhi para nós tratarmos, eu gostaria de fazer uma correção em relação ao vídeo anterior. Lá eu utilizei o termo ilegal de forma incorreta, sendo que deveria ser inconstitucional, né? Então, toda vez que ouvirem o meu vídeo anterior e ouvirem a palavra ilegal, substituam por inconstitucional, pois não está previsto, tá? É essa questão. E aí, nós vamos agora entrar no direito tributário novamente. Vamos começar do princípio da Constituição Federal, onde ela dá aos entes federados o poder para criar os tributos. Então, ela dá o poder para a União, para os estados, para o Distrito Federal e para os municípios criarem os seus impostos. E aí, o que acontece? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que nós vamos tratar nessa aula, e somente esta aula será relacionado a isso, vamos estar falando sobre os impostos da União. Ele está previsto no artigo 153 da Constituição Federal e no artigo 154 da Constituição Federal também. Lá no artigo 153, eu vou até ler para vocês, está dizendo o seguinte: seção 3 dos impostos da União. Artigo 153. Compete à União instituir impostos sobre. Significa que somente a União pode instituir esses impostos. E aí vamos lá. Inciso 1. Importação de produtos estrangeiros, que é o II. 2. Exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados, é o IE. 3. O imposto de renda e proventos de qualquer natureza, o IR. 4. Produtos industrializados, o IPI. 5º, operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos e valores imobiliários, o IOF. O 6º, propriedade territorial rural, é o ITR. O 7º, grandes fortunas nos termos da lei complementar. Só que aí o que acontece? Esse é o IGF. Ele não existe ainda, tá? Nós vamos tratar mais para frente sobre ele, mas ele não existe, ele não foi criado. E aproveito para dizer que não é porque ele não foi criado que a União não vai criar, ou que a União possa falar pro município assim: ó, município, quer um imposto para você? Toma, decide aí o que você vai fazer com o IGF. Ele não pode. A Constituição Federal deu o poder à União e somente ela pode criar este imposto, certo? E aí o que acontece? Somente o poder executivo, ele tem a faculdade, baseado em lei. Lembremos que todos os impostos somente podem ser constituídos por lei, não pode ser de outra forma. E aí, o Poder Executivo, ele pode alterar as alíquotas de alguns impostos, que é o II, o IE, o IPI e o IOF, conforme previstos no parágrafo 1º do artigo 153, que diz: é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas destes impostos, tá? E aí a União também tem mais 2, tá? Que está previsto no artigo 154, que é
a União poderá instituir. Primeiro, mediante lei complementar, olha aí, não pode ser por lei ordinária, somente por lei complementar. Impostos não previstos no artigo anterior, o que não estava lá no artigo 153, por lei complementar, a União ela pode criar impostos, desde que sejam não cumulativos, eles não podem ser cumulativos aos anteriores e não tenham fato gerador ou base de cálculo. Ele não pode ter o mesmo motivo. Por exemplo, o ITR. O que é o ITR? É ter uma propriedade rural. A base de cálculo é isso, né? É o fato gerador para ter o imposto, o ITR. Pode-se pegar esse mesmo fato gerador para constituir um novo imposto? Não, não pode, né? E base de cálculo dos próprios discriminados nessa Constituição, que era o que eu estava falando. Não pode ser a mesma base de cálculo, o mesmo fato gerador dos impostos já mencionados anteriormente, porque eles já existem, eles já têm uma lei própria, eles já foram constituídos, né? E 2, inciso 2º, na iminência ou no caso da guerra externa, impostos extraordinários. Os impostos extraordinários, eles podem ser feitos pela União também, tá? Compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente cessadas as causas de sua criação. Quer dizer que, se tiver uma iminência de uma guerra ou começar uma guerra, a União pode ir lá e falar, ó, estamos com um novo imposto para essa guerra, para a manutenção desta guerra. Só que acabou a guerra, acabou-se o imposto. Não tem o que se falar de ficar com esse imposto. Ele vai acabar no momento que acabar o que fez ele ser gerado, certo? E aí, eu acredito que esse sobre a União, esse seja a parte principal, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, também poderemos ter no artigo 148 da Constituição Federal que a União, ela também, mediante lei complementar, ela poderá instituir os empréstimos compulsórios, que é para atender às despesas extraordinárias, inciso 1º, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência, né? Então, assim, também relacionada a isso, algo que tenha sido muito rápido, né? Então, ele pode criar um empréstimo compulsório. 2, o inciso 2º, no caso de investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional, observado o disposto do artigo 150, inciso 3º, a linha B. Quando nós formos falar dos impostos certinhos, um a um, aí nós vamos explicar melhor a situação, mas lembrando que este tipo de empréstimo compulsório de caráter urgente e de relevante interesse nacional, ele não pode ser mudado para outro fator, tá? Ele foi criado para aquilo que ele vai ser usado, não tem como ser desviado, é daquela situação e não se fala mais nisso. E aí temos o parágrafo único, a aplicação de recursos provenientes do empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou a sua instituição. Foi o que eu acabei de falar. Então, assim, a União foi lá e criou um empréstimo compulsório, ele não pode ser desviado, ele tem que ser aquilo, né? Foi feito para aquilo, vai ser usado para aquilo e não tem o que ser falado mais. Então, nos próximos vídeos, nós estaremos falando de imposto um a um e sobre a questão de quem realmente pode cuidar dele, como que é feita a divisão. E se vocês querem conhecer sobre esses impostos, assistam os próximos vídeos. Peço que curta este vídeo, peço que publique, peço que comentem e venham discutir sobre o assunto comigo. Vai ser um prazer atendê-los.
dividir o conhecimento, aprender com vocês e ensinar o que eu estou aprendendo. Muito obrigada, agradeço de coração e até breve.